Bom dia, uma excelente sexta-feira para todo mundo. Hoje temos companhia, hoje a Tchesca está aqui, não quis sair daqui, quis ficar aqui o tempo todo, então vamos deixá-la aqui com a gente. Bom, gente, excelente sexta-feira para todo mundo, que Oxalá nos abençoe em mais uma sexta-feira de reflexão, que a gente possa aí ter essa meia horinha, esse papo aí rápido de 30 minutos, mais uma pílula para que você possa refletir, para que você possa pensar, para que leve e tenha alguma informação a mais dentro dessa sua pesquisa, dentro dessa sua busca e dessa jornada espiritual que você está. Ontem tivemos uma live também de desenvolvimento, que foi mais especificamente como dar oferendas, como ofertar algo a Exu. Então tá bem legal, se você não viu essa live, tá aí salva, tanto no Facebook quanto no Instagram, entra lá, você consegue pegar, então tem muitas informações legais de como cuidar, como acender uma vela, como dar um padê, uma horinha de algumas informações, claro, sucinta, objetiva, mas são informações bem bacanas que vai com certeza somar aí nessa tua busca, nesse teu autoconhecimento e forma de compreender e entender mais sobre como cuidar de Exu, como dar a sua oferenda a Exu. Vamos às nossas informações. Teremos, se eu não me engano, agora na próxima quarta-feira, também vai ter o Bentinho, então teremos uma outra live e depois o Bentinho, que vem. E no sábado, dia 20, não sábado agora, não amanhã, no próximo sábado, teremos nosso trabalho de catiço, tá? Então será um toque de catiço. Para quem não sabe, catiço a gente trabalha tudo misturado. Então baiano, boiadeiro, caboclo, preto velho, marinheiro, cigano, vem quem quiser, ou seja, aquela entidade que tiver com a necessidade, a intenção e o objetivo de atender alguma determinada pessoa, fazer um determinado trabalho ou ritual, é bem-vindo, possa vir, possa trabalhar e atender as pessoas. Aí depois teremos um recesso de 30 dias, tá? Então depois a gente volta só em agosto. Se eu não me engano, acho que é dia 24 de agosto. Dia 24 que é esquerda e depois 30 que volta catiço novamente, tá? Então só lembrando vocês, até em relação ao jogo de búzios, eu só tenho essa semana, tá, gente? Eu tenho essa semana para jogo, porque entramos em recesso logo no dia 20. Então, dia 20 tem o trabalho o toque de catiço e entramos em recesso. Depois, somente voltamos no dia 21, 20 de agosto. Teremos um mês aí de recesso, tá? Bom, acho que de informações são isso. Vamos para o tema de hoje, que é rápido e passa bem rápido, né? Bom, como você pode ter visto aí, eu já coloquei o tema aí embaixo, o assunto de hoje vai ser o karma e as leis do destino, que é uma coisa que as pessoas têm me questionado, e uma coisa que eu mesmo venho me questionando ao longo do tempo, e sempre eu volto a esse pensamento. É muito recorrente isso em mente, ainda mais a gente que trabalha ajudando pessoas, que trabalha nessa assistência espiritual que a gente tem. É comum a gente olhar e falar, putz, eu fiz isso, fiz aquilo, às vezes não surtiu um determinado efeito, às vezes uma pessoa que eu fiz uma coisa tão pouca e teve um efeito. Então, quem está acostumado principalmente a lidar no atendimento, quem está acostumado a lidar com o público, com pessoas muitas vezes dentro desse assistencialismo, é comum com que você se questione. Você médium que está me ouvindo agora, que você está me vendo, é normal com que você também se questione em alguns momentos. Nossa, fiz tal trabalho, atendi tal pessoa, e muitas vezes não surtiu aquele efeito que era o esperado, ou às vezes me dediquei tanto a um caso específico, e muitas vezes o resultado que eu esperava não alcancei. Então é normal esse tipo de questionamento, e é muito salutar, eu vejo, ter esse questionamento, você refletir sobre isso, que todas essas, não vou dizer crise, mas todas essas formas de pensamento seja justamente uma oportunidade também do autoconhecimento, para que você olhe para dentro, para que você reconheça, para que você perceba, para que você inicie cada vez mais essa sua jornada espiritual, tendo muito mais informações. Então uma das coisas que eu sempre questionei era isso. E uma das coisas principais que não tem como a gente ignorar é o consciente da pessoa, o quanto a pessoa é responsável pela própria realidade dela e pela própria vida dela. Por mais que há uma assistência, se nem Deus, se nem os orixás, se nem entidades, catiços, quem quer que seja, muitas vezes consegue mudar uma ação, consegue mudar uma reação através de uma ação que a pessoa criou, justamente não vai ser eu, uma entidade, ou qualquer outra, o ser humano, vamos dizer assim, mais especificamente voltado à questão mediúnica, ao médium, que vai ter justamente esse poder ou essa
interferência muito ativa na vida da pessoa. Então isso era uma coisa que eu sempre me questionei, e justamente eu ouvia isso. O Bentinho sempre falava muito isso para mim. Ele falava, mas se nem Deus se meteu e resolveu, é porque cabe à pessoa entender, achar os mecanismos, achar quais são esses códigos que ela dentro da mente dela, ela acaba criando essa realidade, ela acaba criando esse destino. Então, você não está lidando com um copo que eu coloco aqui, acabou e ficou. Não estou lidando com uma porta. Eu estou lidando com outro ser extremamente consciente, sábio, com as suas leis de destino, que já tem passado, que já tem dharma, que já tem karma, que já tem aprendizado, que já existe no mundo, tanto espiritual ou emocional dela, que já existe uma base, que já existe um alicerce, uma bagagem. Então você não tem como ignorar a liberdade, o consciente daquela pessoa. E toda vez que você toma para si uma responsabilidade espiritual e você ignora, principalmente você ignora a responsabilidade, a liberdade e a ação da pessoa, você não vai ter êxito. Você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Porque muitas vezes o resultado em que você busca não é o que a pessoa precisa, é o que você gostaria. É o que, olhando assim, sim, seria legal com que ela tivesse aquele êxito, aquela conquista, aquela vitória. Mas se ela não está preparada? E se os padrões de pensamentos dela são padrões completamente atrasados, pessimistas, são ideias extremamente resistentes, muitas vezes, seja falando profissionalmente ao sucesso, é uma pessoa com baixa estima, é uma pessoa que não acredita no seu potencial, é uma pessoa com uma insegurança muito grande, e isso faz com que ela tenha medo de alcançar determinado. Você pode fazer o trabalho que for. Você pode agradar Exu, você pode fazer oferenda, você pode matar bicho, você pode fazer um demônio. Não vai resolver. Justamente pelo fato de ela ser uma pessoa contrária àquele destino, àquela situação em que ela está buscando. Aí no exato momento em que você o reconhece, você percebe que a pessoa é sim um ponto, é um peão fundamental, porque a vida é dela, e aí você começa a abrir a sua consciência e ver que não existe só as travas espirituais, mas existem outras travas por trás. E que essas travas muitas vezes são profundas. E aí você, quando investiga isso, você se aprofunda nisso, você consegue até ajudar mais a pessoa, porque você o considerou como um todo. Você percebeu que às vezes é um problema emocional, às vezes é um problema mental, às vezes é um problema de padrão. Quem já fez regressão ou já conversou com alguém que fez, quantos traumas você tem na sua vida que às vezes vem do útero, vem de criança, que você nem tinha noção das coisas, você tinha 1 ano de idade, e um ato daquele te marcou de determinada maneira, que criou em você justamente limitações, obstáculos, e fez com que até hoje isso justamente seja um fator que impede o teu crescimento, a tua evolução. Então quem conhece sabe que não dá nem para ignorar uma criança. Se você que já fez esse tipo de regressão ou já conversou com alguém, isso que eu estou falando de regressão só até essa vida. Não estou nem indo mais profundamente, estou falando dessa vida. Você percebe que um bebê já cria, já se manifesta como muitas vezes como resistência a algumas coisas. Já vi casos de criança onde vive em um ambiente completamente tóxico, onde há brigas entre pais e mães, onde existe vó e vô no meio, e o vô é alcoólatra, a avó é uma pessoa pessimista, onde, sei lá, existe, não importa. E a criança, por mais que ela não saiba se manifestar, mas ela já tem uma reprovação diante daquilo. Ela já se manifesta espiritualmente, emocionalmente, reprovando aquele ambiente que ela está. E aí, dessa forma, ela acaba criando problemas emocionais, problemas espirituais. Ou seja, ela acaba criando dentro da própria constituição dela, dentro da própria realidade dela e do mundo espiritual dela, essa manifestação é muito nítida. E aí, quando você vai ver, você fala, pô, é uma criança. E é uma criança, às vezes, que não consegue nem falar, ainda nem se comunicar, criança de colo ainda. E essa criança já se manifesta. Ela já consegue desaprovar aquilo em que ela vive, o ambiente ou a situação. Ela sabe fazer, como não põe uma comida e ela não gosta, e aí ela tem. Mas como que ela vai manifestar, exteriorizar uma reprovação emocional que aparentemente ela não tem ainda uma percepção, mas espiritualmente ela tem. E aí você reconhece isso e você percebe, então não tem nem como você ignorar. Então quando você começa a estudar o destino, o karma, as leis que envolvem,
Primeiro ponto, você não pode ignorar a pessoa, que é justamente a responsável. Porque tem muita coisa que envolve tanto a personalidade quanto o temperamento da pessoa. Aquele espírito ele tem. Eu tenho, por exemplo, um temperamento extremamente expansivo. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Esse é o meu temperamento. Talvez se eu tivesse nascido num Japão, numa China, num lugar mais reservado, muito mais, a minha personalidade seria outra. Mas o meu temperamento seria esse. Eu seria um japonês, um chinesinho extremamente espivetado, que falava isso tudo, talvez estaria vendendo na feira alguma coisa para gritar, para falar, ou seja, usaria ainda a comunicação, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto bem, é onde a minha vocação ela se manifesta, que é estar aqui conversando com você. Eu estaria ali vendendo peixe na feira, mas estaria dando aula de metafísica, falando de espiritualidade, refletindo porque que o peixe está ali, e já estaria trazendo, porque isso faz parte do meu temperamento. O temperamento é uma coisa interior, enquanto a personalidade é totalmente externa. É algo que vai de acordo com o lugar em que você está, com as pessoas que você vive, com a cultura do país, com o entendimento aonde você está inserido. Então, é legal você reconhecer, porque tem uma frase muito bacana que eu gosto de falar, que é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu lembro exatamente como ela é, para não quebrar nenhuma parte dela. Até você se tornar consciente, o inconsciente é o que comanda a sua vida. E diante disso, você vai chamar isso de destino. Então é mais ou menos assim, enquanto ainda está no inconsciente, enquanto ainda não está no consciente, o teu inconsciente vai comandar. É ele que justamente vai levar para um lado, ou seja, é ele que vai dirigir, é ele que vai comandar a tua vida. E por você não ter conhecimento disso, o nome que você dá a isso é destino. Então esse é o destino que eu reconheço, esse é o destino que eu acabo entendendo. Então, perceber e reconhecer que enquanto o consciente não faz parte, a sua vida é totalmente conduzida e dirigida pelo inconsciente, você percebe que esse temperamento, ele tem um ponto, ele tem um campo de ação muito mais robusto, muito mais presente e consegue se inserir e trazer ao mundo uma realidade muito mais conectada e muito mais afim com quem você é, enquanto natureza, enquanto essência, enquanto personalidade. Por que você acha? Você pode ter 1000 talentos, às vezes você tem um talento maravilhoso para costura, um talento para pintura, para música. Tudo bem, você pode deixar esse talento ali reservado, quietinho. Mas aí esse talento existe. Porque isso faz parte do seu temperamento. Se você, claro, está num lugar em que incentiva, propicia a cultura ou a arte, claro, você vai se manifestar, você vai se desenvolver isso com muito mais facilidade. Mas ainda assim é um talento que você tem. Você pode decidir não exercê-lo. Você pode decidir não praticá-lo. Mas ainda assim você escondeu. Mas ele existe. Porque ele está dentro da sua personalidade. Então, só que quando você o reconhece, quando você nota essa tua, não vou dizer missão, mas você nota essa tua vocação, automaticamente também o universo te protege. Tem uma frase que eu gosto sempre, eu sempre falo ela, para mim é uma frase maravilhosa, que é: quando você protege o Dharma te protege. O que vem a ser o Dharma? Sua missão. Justamente o seu propósito de vida, o que faz com que você esteja aqui nessa vida. No entanto que existe um grande momento, que é quando você nasce, um segundo momento da vida, que quando você reconhece e descobre o porquê você nasceu, o que te completa nessa encarnação. E hoje estamos tão ofuscados, tão presos diante da nossa realidade, diante dos problemas, diante da correria, do cotidiano, do dia a dia, que a gente acaba perdendo justamente essa conexão e esse conhecimento sobre o nosso propósito de vida, sobre a nossa realidade, em sentido espiritual. Justamente aquele propósito que dá sentido à tua encarnação, que faz com que você entenda o motivo de você estar inserido nessa família, dentro dessa cultura, aprendendo com essas pessoas, vivendo dessa condição, passando por este problema, vivendo justamente essa realidade. Então, em alguns momentos, é importante que a gente saia um pouco desse tumulto, dessa turbulência do dia a dia e comece a olhar para esse propósito. E aí você entende que ao você justamente viver esse Dharma, o Dharma vai te proteger. Porque quando você vive a tua missão, a missão ela quer que você vá até o final.
Ela quer com que você conclua, com que você aprenda com o que você estiver vivendo. Então, diante disso, o que ela vai te obrigar? Ela vai te obrigar sempre à evolução. Muitas vezes obrigar, sim. Usei essa palavra não de forma equivocada. Muitas vezes a vida vai obrigar. Em alguns momentos ela vai respeitar, porque ela vai tentar. Se ela achar que é muito e você falou chega, não dá, ok, ela vai respeitar. Mas este vai ser o seu tamanho momentâneo. Em algum outro momento ela justamente vai te inspirar, te instigar, te estimular a justamente ir além. Com que você consiga muitas vezes buscar ir muito acima de tudo aquilo em que você está naquele exato momento. Então, muitas vezes também não tem a necessidade de você justamente vir a culpar o karma simplesmente por não saber lidar com as suas limitações e o seu fracasso. Hoje é comum você conversar com uma pessoa e a pessoa, tô assim porque é a vida, porque é o karma, é o destino, não tenho como. Não, não é assim que funciona. Só que muitas vezes você chama o karma justamente as suas limitações, os seus medos, os seus fracassos. É simplesmente a desculpa e a muleta que você usa para justificar a total falta de conhecimento que você está, a inércia que você vive, o desespero em que você está e o principal, a miséria que você está vivendo. Então saia dessa ideia de achar que muitas vezes a situação em que você está é fruto do karma. Porque isso é a forma mais tosca, é a forma mais bizarra, a pior forma que existe para você justificar suas limitações, seus fracassos, as suas inseguranças, a sua baixa estima e o principal, a sua falta de coragem. Porque o que vai dar a você a condição de um bom futuro, de um bom destino, não são as suas condições, mas são as suas escolhas. São justamente as escolhas que você faz, o como você se posiciona, o como que você responde às situações em que a vida está te propondo. Então vamos tirar, primeira coisa, vamos desmistificar e quebrar essa ideia de que eu sou apenas esse fruto do meio, esse determinismo que não existe mais. Quando nasceu esse determinismo lá atrás, e veio um monte de informações, de conhecimento passando sobre essa temática, quanta filosofia, quanto conhecimento, quanta sabedoria veio após isso, quebrando a ideia. E quantos exemplos você tem aí no dia a dia de pessoas que eram determinadas pelo meio e mesmo assim foram além? Quantas? Sei lá, Pelé, por exemplo. Pelé, onde nasceu, a forma que nasceu, tudo, ele era para ser um pedreiro e se tornou o maior esportista de todos os tempos. Por quê? Porque ele não acreditou na realidade em que ele vivia. Ele foi além. Então, quando você tem coragem diante do seu destino, e você olha para a tua realidade e entende que a realidade que você está vendo nem sempre ela é a realidade em que você tem como vida, como personalidade, como temperamento, como destino, como justamente oportunidade, você realmente consegue dar a volta por cima. Você realmente consegue ir além e mostrar a você o quanto você é responsável, não só pela sua realidade, mas o quanto você tem poder para mudar o seu presente e transformar um futuro. Permitir com que o seu futuro seja 20 vezes melhor. Então, o que vai definir o seu destino não são as suas condições em que você vive, mas são as decisões em que você tem diante, muitas vezes, da própria fragilidade, diante do próprio problema. Porque muitas vezes você cresce não é diante da facilidade, você vai crescer diante da adversidade. E se a vida ela está te colocando e impondo a você dificuldades constantes, é porque justamente ela quer tirar o melhor de você. Ela está justamente te obrigando a você, naquele momento, ter boas decisões. Porque o que faz uma pessoa ser grande e conquistar não é uma grande decisão, são pequenas decisões, mas constantes, diariamente. Então tire a ideia, quebra esse padrão de pensamento que são as condições que determinam o seu futuro. São as decisões. Não são as condições. As condições elas podem dizer X. Você vai lá e você faz Y. Você tem livre-arbítrio, você tem liberdade, você tem condição. O destino não está pré-determinado. Você pode mudar a qualquer momento. Se hoje você está em sofrimento, você pode ter certeza, é uma escolha em que você está fazendo. Ou de forma inconsciente, e está sendo dirigido através desse inconsciente, e aí chama isso de destino para justificar essa sua falta de coragem, essa sua falta de necessidade de mudança, de você estar se procrastinando e evitando um problema. Porque você consegue olhar para a tua realidade e perceber o quanto realmente você está se esforçando. É engraçado, porque diante dessa vida em que você vive, você só tem essa. Claro, você terá outras vidas, mas nessa vida, com esse nome, nessa família, nessas condições, você só tem essa. E por que você vai jogar essa vida fora? Por que você vai continuar justamente
vivendo uma vida completamente desnecessária, uma vida completamente insignificante, se permitindo o fracasso, se permitindo o sucesso. Gente, chegou a hora da virada. Chegou a hora de você dar a volta por cima. Está sendo um ano difícil? Sim, está sendo um ano muito complicado. Você olha às vezes para a sua vida, para esse ano principalmente, você acredita que às vezes tem muito mais motivos de chorar do que de sorrir. É uma doença, é uma batida, é um não sei o quê, é um problema. E você começa a enxergar e ver que aparentemente, sim, o mundo ele está trazendo dentro deste ano uma série de adversidades, uma série de obstáculos. Mas não são limitações. Todos eles podem ser superados. Precisa ter fé. Acreditar é muito mais do que você ter fé. Porque a crença que você tem, justamente, é o que vai determinar a tua realidade, o teu futuro. Quantas vezes eu fui ajudar uma determinada pessoa, fazer um trabalho, alguma coisa, eu posso fazer a magia, a macumba que for. Se a pessoa tem uma crença negativa, se tem uma crença baixa, se não auxilia, ela é justamente a obsessora número 1 dela que não contribui, não me auxilia no próprio processo de cura, de conquista, de resolução na vida daquela pessoa. Então vamos começar a mudar. Sabe, vamos dar essa virada. Aqui você está tendo oportunidade. Se a vida está te colocando hoje para ouvir esse tipo de assunto, é porque ela acha que você precisa ouvir justamente o que eu estou te falando hoje, e hoje seja na tua vida um divisor de águas e você deixe para trás as coisas que você passou, que você ouviu e que você está vivendo. Porque para você superar isso, você precisa reconhecer o quanto você tem poder de mudança. O quanto você tem poder para justamente mudar a tua realidade assim, no estalar de dedo. Porque o homem, ele nada mais é do que aquilo que ele faz a si mesmo. Então, se você está lhe tratando dessa forma, está agindo consigo mesmo de um modo completamente equivocado ou ruim, as consequências disso são péssimas. E o que você está vivendo é justamente o fruto dessa resposta e dessa frequência em que você justamente está criando, que você está emanando diante da sua própria realidade. Então vamos mudar, gente. Vamos sair dessa procrastinação de problema, vamos sair dessa mente fechada em que você está, vamos abrir a mente, vamos abrir a cabeça, vamos ser muito mais consciente, olhar para as coisas boas, ver realmente o que você tem e reconhecer que você é o co-criador do seu destino, da sua realidade, da sua própria vida. Você é muito mais poderoso do que você imagina. As forças espirituais, elas não fazem para você, elas fazem através de você. Então ela precisa com que você pelo menos faça a sua parte. E eu garanto, a tua parte é mínima. Diante de todo conhecimento que eu acabo desfrutando, que os próprios amigos espirituais, eles acabam me passando, a nossa parcela é 10%. 90% são eles que fazem. Mas ainda assim, eles dependem desse nosso 10%. Por isso que ainda a gente é um pouco limitado, essa nossa limitação ela é grande demais. Porque quando você tem coragem e dedicação, você pode ter certeza, todo sonho vira destino. Mas para isso, você precisa ter coragem, você precisa ter essa determinação. Porque se você não tiver coragem, se você não for ousado, se você não tiver focado em determinação, o seu sonho nunca vai virar um destino. Ele nunca vai virar uma realidade, ele vai virar um presente. Por isso que é preciso com que você faça um pouco também da sua parte. Para que as próprias espiritualidade, para que seus amigos espirituais, orixás, Exu, consiga justamente dar aquele caminho para você. Mas se você não levanta e dá o primeiro passo, aquele velho ditado, né? Você tem que abrir a porta. Ele dá a chave, ele dá a porta, mas quem abre e entra é você. E o quanto tempo você vem evitando entrar, evitando partir realmente para uma mudança na sua vida? Acho que o momento já está preciso. Acho que se a vida ela vem trazendo tantas adversidades, tantos obstáculos, primeiro porque ela reconhece a tua força. Segundo porque ela acredita que talvez você esteja mais que preparado para isso. E terceiro, ela está indo na base do vai ou racha ou quebra-caixa. Então vamos, é toque de caixa. Você não tem mais tempo a perder. Tudo bem, você tem a eternidade, mas essa vida você só tem essa. Dentro dessas condições, desse conhecimento que você já tem, dentro de todo esse passado em que você tem, é o que você tem. Não joga fora essa oportunidade. Não deixa para amanhã, porque hoje você está tendo essa oportunidade. Se esforce, se dedique, que realmente você vai perceber o quanto uma pequena decisão ela tem um poder e uma capacidade de mudar toda uma realidade na sua vida. Tá certo, gente? Bom, lembrando que os 2 livros
tanto o Além do Olhar quanto o Um Novo Olhar, eles estão pela editorahercules.com.br. Entra lá no site editorahercules.com.br, você consegue comprar tanto o livro, o e-book, quanto o livro físico. E aí, tenho certeza que você vai gostar bastante e vai te ajudar nesse processo. Tem tudo quase que eu falo aqui, 99,9% dessa nossa conversa de sexta-feira, tá principalmente no livro No Além do Olhar. Então, tenho certeza que vai levar você a uma reflexão, a um questionamento. Claro, gente, não é um livro que você pega e lê numa sentada só. Ele é um livro denso, ele é um livro que exige reflexão. Então não é um livro que você vai pegar e vai ler. Você vai ler 2, 3 páginas, reflete, interioriza o que você leu, depois você lê mais um pouco, aí depois você volta. Então eu vejo muito mais esse livro, O Além do Olhar, como um livro como um guia de autoajuda, um guia de evolução, para que você possa buscar esse autoconhecimento a partir de si mesmo, tá? Então entra lá no site editorahercules.com.br. Gente, como de costume, eu sempre leio um trechinho bem rápido e curto do livro, que faça sentido um pouco diante daquilo que eu conversei com você hoje, daquilo que a gente conseguiu bater um papo. Então hoje, você que tem o livro em casa, é o capítulo Conselhos, página 306. Deus nos dá a liberdade de escolher nossas ações, mas também é justo em nos fazer colher as consequências do que semeamos. Um mestre espiritual pode nos orientar e ensinar como plantar boas sementes, mas somos responsáveis por semear o que desejamos colher. A mentalidade de que alguém ou algo fará todo o trabalho em nosso lugar não nos levará à verdadeira evolução espiritual. Isso demonstra um desejo pelos benefícios da evolução sem o esforço necessário. A natureza opera sob uma lei justa que recompensa a cada um de acordo com as suas ações. Então é bem isso, gente. Muitas vezes as pessoas elas querem o reconhecimento, elas querem o valor, mas elas não querem o trabalho, elas não querem o esforço. Quantas vezes você pode chegar para uma pessoa e falar, eu vou te dar um diploma aqui de um nível superior, mas você não vai frequentar nenhuma aula. Ah, eu quero. Não, gente. Tem que ser justamente o contrário. Eu prefiro não ter o diploma, mas eu ter frequentado todas as aulas e ter aprendido e ter o conhecimento. Ter o conhecimento é muito mais importante do que ter o reconhecimento de algo que não existe. E hoje, muitas vezes, o que a gente acaba vendo é essa facilidade. As pessoas elas querem o reconhecimento, o mérito, a conquista, mas não querem o esforço, não querem o trabalho e não querem o aprendizado. Então, claro, viver num mundo onde as pessoas elas pensam dessa forma, é bem fácil com que a gente encontre pelo meio do caminho pessoas despreparadas, pessoas desqualificadas, que nos dão péssimos conselhos, que justamente num momento de aflição não acabam nos auxiliando da forma devida, da forma correta. Então vamos inverter. O prazer do conhecimento, ele sempre tem que ser prioridade à conquista, ou à meta, ou apenas ao objetivo ou reconhecimento. Então vamos inverter um pouco isso, porque aparentemente parece que o mundo às vezes está de ponta cabeça, né? Parece que os valores estão um pouco invertidos, estão um pouco trocados. Então é legal com que a gente olhe e a gente dê o nosso valor, que a gente reconheça o que é o correto e não absorve tudo e de todos. É importante com que você desenvolva a sua reflexão, o seu questionamento. Por isso que eu falo sempre que questionar é muito bom, porque o questionar é justamente um convite a essa reflexão. Então, por isso que quando as pessoas me fazem perguntas questionadoras, mandam perguntas extremamente inteligentes, que questionam aquilo que eu falei, eu acho extremamente interessante. Porque às vezes a pessoa me traz um ponto de vista que eu também não tinha percebido, que eu não tinha notado. Então isso é muito bacana. Tá certo, gente? Então, gente, na próxima quarta-feira teremos o Bentinho e uma outra live também. E no próximo sábado, não amanhã, no próximo sábado, teremos nosso toque de catiço. Gente, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um bom final de semana, que Oxalá nos abençoe e reflita um pouco sobre esse destino. Veja, olhe para a tua realidade e veja até que ponto que o que você está vivendo realmente é um destino, são escolhas ou é apenas uma forma de você justificar essa falta de tato, essa falta de destreza em lidar com seus fracassos, com seus medos e o quanto realmente você não se sente preparado para lidar, mas no fundo você está muito mais que preparado. Você está extremamente apto a dar a volta por cima e tomar as rédeas do seu destino e mudar a sua vida. Tá? Gente, grande beijo para vocês. Tchau, tchau.